Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O quadro de hoje é HDB, Histórias da Bia. História minha, história da minha vida, da minha autoria. Então, com vocês, a minha história. A história de hoje é o seguinte, vou começar do começo, do princípio, igual Gênesis, né? Vou começar de quando eu ainda era um embrião. Quando a minha mãe tinha 15 anos, ela foi pra uma roça do meu tio chamado Ló. Que o nome da Blip, né? O Ló, Tiló. Ela foi pra essa roça com 15 anos com minha avó catar feijão. Que minha avó pegava feijão pra poder dividir com o dono do feijão pra poder dar o sustento pros filhos dela. Meu avô estava em casa já adoentado. Aí, então minha avó tinha que sair pra buscar o sustento. Levou minha mãe pra ajudar ela a catar esse feijão. Minha mãe tinha 15 anos de idade. Então minha mãe um dia saiu pra ir pescar e conheceu meu pai pescando também. Minha mãe jogou um anzol dentro do rio, do lagoa, não sei o que era, e puxou de uma vez o anzol, veio e pá, entrou na perna da minha mãe. Meu pai, que estava do outro lado, veio correndo para ajudá-la. Essa foi a história que ela me contou, tá, gente? Segundo minha mãe. Veio correndo para ajudar a tirar esse anzol da perna. E daí os dois começaram a ter um ficante, né? Que se chama. Antigamente não sei como é que chamar, não, mas começaram a se pegar. Quando minha mãe ficou lá com meu pai, né? Tipo, lá não sei aonde, perto dessa lagoa, tal. Meu pai tinha 32 anos. Minha mãe 15. Isso não vem ao caso, mas tá. Minha mãe buchou. Então contou pro meu pai que estava grávida. O meu pai falou, nossa, não sei o que eu faço. Meu pai ainda morava com sua mãe. E se o meu pai ver esse vídeo e querer me desmentir, eu falo que foi minha mãe que me contou. Então eu tô contando segundo a minha mãe. E meu pai morava com a mãe dele. Então a mãe dele não deixou meu pai se casar com a minha mãe. Falou pra ele que ele tinha que escolher ou minha mãe ou ela. Claro que meu pai escolheu a sua mãe. Porque segundo a minha avó, minha mãe era mulher. Escreve aí embaixo, Marco Céu da vida, porque não pode falar no vídeo, né? Minha mãe tinha apenas 15 anos, gente. Pelo amor de Deus, minha mãe... Tá, ela fez, então tava errado. Mas não é o caso, minha avó foi errada. Tá, meu pai não me assumiu. Nasci. Minha mãe... Nasci não, minha mãe foi pra casa grávida. E meu avô falou assim, não temos condições de criar essa menina. A gente vai ter que dar ela pra alguém. Aí, quando eu nasci, meu avô não resistiu à minha carinha linda. Pele de pesco, encantadora, menina meiga, maravilhosa, doce, linda, meiga. Não vou dar essa menina pra ninguém, a gente vai ficar com ela. Eu sei que estou à beira da morte, assim meu avô contou. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou ficar com essa criança. Então eles foram me criando, até eu fazer 2 anos. Quando eu fiz 2 anos, infelizmente, meu avô faleceu. Conheci, mas não lembro. Diz minha mãe que meu avô ficava comigo. Meu avô não aguentava mais andar, tá, gente? Ele tava encamado, já de cama. E minha mãe no mundo. Minha mãe me teve e continuou andando no mundo aí, ó. Virou peteco, né? Adolescente, sabe como é. Minha avó que cuidava de mim, disse que eu ficava dentro de uma rede. E meu avô na cama e minha avó saía pra lavar roupa, né? No rio, pras outras pessoas. Lavar trouxa de roupa, lavadeira. Minha avó disse que eu não chorava, disse que eu era uma criança muito maravilhosa, disse que eu não chorava, ficava de manhã até meio-dia sem beber nenhum leite, porque o meu avô não aguentava levantar. Ela disse que quando chegava em casa, meu avô estava chorando, né? E eu não chorava. Disse que meu avô estava chorando porque ele não podia levantar da cama para me dar um leite. Minha avó chegava do rio, cansada, ia preparar um feijão e disse que me dava caldo de feijão porque não tinha condição de comprar leite. Gente, que coisa, mas fazer o quê? Tô viva, linda e plena. Aí a meu avô, com dor de 2 anos, ele faleceu. A minha avó se aposentou e comprou uma chácara. Com o dinheiro do aposento, ela deu a entrada nessa chácara e ficou pagando por mês durante 1 ano. Durante esse ano que a gente mudou pra essa chácara, minha mãe também foi, tá? Minha mãe foi pra essa chácara e lá ela já cuidou mais de mim. E durante esse ano que minha avó ficou pagando essa chácara, nós não tínhamos o que comer, porque o dinheiro que ela recebia, ela pagava a parcela. Nessa época o salário era 60 reais. Minha avó pagava 50 reais de parcela, então ficava só com 10. Dava de comprar quase nada. Diz que a gente ficou 1 ano inteiro, eu não me lembro, eu só tinha 2 anos, comendo beiju de massa. Alguém aqui sabe o que é beiju de massa? Pois é, o mesmo que tapioca, só que feito de massa da mandioca. Ralava a mandioca e faz aquele beiju na panela, grosso. E nós só comia beiju com café no almoço,
no café da manhã, no almoço e na janta. Durante um ano a minha avó conta que nós comia só beiju. Então eu fui crescendo. Quando eu fiz 5 anos de idade, eu comecei a ir para uma escola que tinha na roça. O professor era tão bonito, gente. Hoje esse professor é até prefeito da nossa cidade lá, né? Mas na época ele era tão bonito. E eu só tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro dos meus 5 anos, até hoje eu lembro de cada detalhe da minha vida. As meninas maiores, eu só fui pra me aprender o alfabeto, mas lá estudava todo mundo junto, do pequeno até o grande, porque era na roça, então todo mundo ficava na mesma sala. As meninas que já tinham 9 anos, 10 anos, se encantavam por esse professor. Então ele dava muita atenção pra mim porque eu era pequena demais. Então eu era a caçulinha da turma. Ele me dava muita atenção, as meninas morriam de ciúme. E na volta pra casa, minha casa era muito longe, essas meninas deixavam eu pra trás. Elas corriam e me deixavam pra trás para as vacas me pegar. E eu ficava lá debaixo de uma árvore, que eu me lembro, chorando horrores, com medo das vacas, porque tinha que passar por dentro de uma fazenda, de um pasto. Foi então que a minha mãe começou a pagar 25 centavos pro meu tio me levar pra escola todos os dias. Gente, 25 centavos. Deve que era dinheiro na época, né? Porque na minha época, 25 centavos deu comprar 2 pipocas e pirulito, tá bom. Minha mãe começou a pagar 25 centavos por dia pro meu tio e me deixar, e 25 centavos pra ele me buscar. Então era 50 centavos por dia que ele ganhava pra ir me buscar e me deixar, porque as meninas me judiavam na estrada. Tá, quando eu fiz 6 anos que eu tive que ir pra escola na cidade, eu precisei ser registrada, que eu não tinha registrado ainda, porque minha mãe ainda tinha esperança do meu pai me aceitar, né? Como é que a gente fala? Ah, um negócio, eu esqueci agora no momento, gente, eu esqueci como é que fala. Só sei que ela tinha esperança dele, né? Ô, gente, como é que fala isso? Um negócio novo. Não foi. Aí a minha mãe pegou e mandou um recado pro meu pai na cidade, que ele morava na cidade. Que tal dia ele ia estar de frente ao fórum pra ele me registrar. Aí a gente foi, eu me lembro como se fosse ontem. A gente foi de manhãzinha cedo pra frente desse fórum pra ele me registrar. Foi eu e minha irmã, que ela ia aproveitar e registrar minha irmã, que ela já tinha outra filha, que não era do meu pai, já era de outro homem. Aí nós ficamos em frente a esse fórum até meio-dia, o sol já tava quente, não tinha mais nem sombra. Aí ela falou assim: Bia, seu pai não vem. Então, eu nunca tinha visto meu pai até então. E nunca eu vi meu pai, eu tinha 12 anos, isso vai ser outra história. Aí eu peguei e falei, ela falou assim, ela já tinha casado com outro homem já, e essa minha irmã não era filha desse outro homem também. Aí ela falou assim: tu quer ser registrada com o nome dele? Eu com 5 anos de idade. Gente, pensa numa pessoa inteligente, excepcional sou eu. Aí eu pensei assim: eu não vou querer, porque se meu pai aparecer e ele for rico. Olha, gente, que pensamento, gente, que menina ambiciosa. Só era calada, meu amor, mas ambiciosa era eu. Aí eu falei: eu não quero, eu só quero com o seu nome. Aí a minha irmã só tinha 3 anos, tadinha. Aí ela: e você, Elizabeth, você quer o seu nome com o nome do Carlos, que é meu padrasto? Aí a minha irmã: quero, tadinha. Mas não é tadinha não, quero dizer assim, que ela não sabia, né? Meu padrasto foi uma ótima pessoa pra gente. Aí eu não quis, minha mãe me registrou só com o nome dela e minha irmã registrou com o nome do meu padrasto, tá? Fomos embora. Desde então eu fiquei muito chateada porque meu pai não compareceu. Aí eu decidi a não conhecer ele. Minha mãe perguntava direto se eu queria conhecer meu pai, porque ele morava na cidade. Eu lembro que meu pai foi me procurar uma vez na casa da minha avó. Eu me escondi porque eu fiquei muito chateada com ele, dele não ter ido me registrar. E eu não quis conhecer ele, só quis conhecer ele quando eu fiz 12 anos. Isso eu vou contar depois. Aí eu comecei a ir pra escola, pessoal, normal, escola normal, pra minha série. Foi eu e minha irmã, mas só que eu já tinha aprendido muitas coisas nessa escola da roça. Então eu fui pro pré. Quando eu cheguei no pré, no 3º dia, a professora falou: não, essa criança não pode ficar nessa sala porque ela já é muito inteligente. Então eu já pulei pra 1ª série, não fiz o prézinho. Obrigada, senhor. Porque eu era muito inteligente, né, bebê? Aí eu fui já pra 1ª série, porque eu já sabia ler, já sabia fazer continha, né? Só, gente, que aí o sofrimento começou. Porque eu era muito judiada na escola, porque minha mãe não tinha condição de me arrumar, de me colocar roupinha nova. Minha mãe não tinha condição de arrumar meu cabelo, então ela só amarrava assim um arapuazão assim pra cima e fazia aqueles coque. E ficava tudo assanhado. Então eu sofria muito bullying, porque as pessoas me bulliam muito na escola porque diziam que eu era feia. Gente, que calúnia, eu era uma criança tão linda. Eu era magérrima, desnutrida, na verdade. Aí às vezes que eu tava gripada, né, os meninos me chamavam de catarrenta. Gente, que terror, gente, era bullying que eu sofria. Naquele tempo a gente falava mangá. As pessoas mangavam muito de mim, que nós nem sabíamos que era bullying nessa época.
Só que aí eu chegava em casa todos os dias chorando, porque os meninos me batiam na escola. Eu ia pra escola. Aí, pessoas, como eu morava na roça, o ônibus tinha que buscar. Só que ele só ia buscar onde tinha pista, que chamava beira da estrada. Aí a gente tinha que sair de casa a pé, era muito longe pra beira da estrada. E eu tinha que ir com outros coleguinhas do filho da vizinha pra poder ir, porque eu não dava conta de ir sozinha ainda. Só que na estrada eles me judiavam demais. Hoje a gente é muito amigo, mas quando a gente era criança eles me judiavam. A menina ia pisando nos meus calcanhar, atrás do pé. Eu ia caminhando na frente, ela ia caminhando atrás. Né, ela ia caminhando atrás. Como é que fala, meu Deus? Pisando nos meus pés, me machucando. Então eu chegava em casa todo dia chorando. Até que minha mãe resolveu ela mesma me deixar na beira da estrada porque eles judiavam de mim. E essa história é só o começo, né? De quando eu era criança até meus 8 anos de idade. Mas eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, eu nunca desisti. Eu chegava em casa chorando e minha avó não tem muita paciência. Ela falava pra minha mãe assim: Maria da Paz, tira essa menina da escola porque ela tá sofrendo demais na escola. Minha mãe falava assim: não vou tirar, porque aonde ela for, ela vai ter os problemas dela. Mas eu não desistia, gente. No outro dia eu tava indo pra escola rindo e feliz pra sofrer o mesmo bullying. Mas eu ia ali, eu amava meus professores. Meus professores eram umas pessoas tão boas comigo. Graças a Deus, eu nunca tive professor que me odiasse. Todos me amavam, me achavam meiga, me achavam inteligente, porque eu era super, gente, né? Não é falando, não é me engrandecendo, não. Mas depois de grande que eu virei sem vergonha, que eu parei de estudar, assim, deixei os estudos de lado. Graças a Deus eu terminei meu ensino médio, depois de véia, né? De 25 anos eu vou me terminar, mas eu deixei meus estudos com 18 anos, eu parei de estudar. Na verdade, eu parei de estudar com 15, aí voltava e parava, aí parei com 18, depois voltei de novo, isso é outra história. Mas quando eu era pequena, muito inteligente, na terceira série, não tinha inglês, mas eu pegava os livros da biblioteca e lia inglês. Sabia dar boa noite, bom dia. Isso já era uma coisa linda lá na época, né, gente? Hoje em dia não, que não tem... Falar bom dia em inglês não tem importância. Mas antigamente, todo mundo lá em casa sempre foi orgulhoso de mim. E desde pequena que eu mostrava, né? Uma inteligência excepcional. Eu era uma criança super calada. Eu era uma criança que o que eu via e ouvia ali ficava. Eu não passava a história pra frente. Nunca gostei disso. Uma criança que nunca deu trabalho pra minha mãe. Mesmo que eu não tinha pai, mas eu sempre soube que minha mãe e minha avó que me criou, elas são meu pai e minha mãe. Hoje, graças a Deus, eu arrumei meu pai. Nós somos amigos, né? Mas isso é outra história. Tô falando quando eu era pequena. E é assim, gente. Então, minha avó sempre me ensinou a nunca pegar nada de ninguém. Sempre que eu ia brincar na casa de algum coleguinha, não levar nenhum brinquedo pra casa. Então, ensine o seu filho no caminho que ele se deve andar. Eu fui uma criança que eu nunca apanhei da minha mãe, nem da minha avó. Minha irmã vivia na peia, né? Porque era custosa. Mas eu nunca apanhei porque eu nunca mereci. Eu sempre fui super honesta com minha mãe. Eu sempre tive medo de mentir pra ela, até hoje. Então, eu sempre fui uma criança boa. E depois eu vou contar pra vocês, a partir dos meus 9 anos, minha vida na escola novamente. Depois em minha adolescência, gente, tem cada história bafão. Do meu 12 anos pra frente, que o bicho começa a pegar, meu amor. Aí é bafão. Vocês vão morrer de rir, vão se emocionar, vão sorrir. Porque quando eu estudava na 8ª série, eu tinha uma professora que ela pediu pra contar a história da vida da gente. Aí ela falou que ninguém ia saber de nada, depois ela ia jogar fora, né? Só era pra ela nos conhecer melhor. Ela chorou horrores com minha história. Gente, eu fiquei passada, me chamou na biblioteca e tudo pra chorar, porque eu só tinha 16 anos e já tinha vivido tudo aquilo. Ela disse que ficou muito encabulada. Então, eu vou contar tudo isso pra vocês também. Vocês vão rir, vão se emocionar, vão chorar, vão dar gaitada, porque é engraçado, é triste, é tudo ao mesmo tempo. Mas eu não me arrependo de nada que eu já fiz na minha vida. Beijos pra vocês. E não se esqueça que Jesus é a verdade e a vida. Sem Jesus a gente não é nada. Não desista dos seus sonhos. E hoje a reflexão é: ensine o seu filho no caminho que ele se deve andar. Não tem esse negócio de não posso dar nenhuma lapadinha na criança, não. É crime. É crime você espancar. Educar, não. Hoje em dia tem muito psicólogo, diálogo. Você pode ter um diálogo com seu filho. Tente ter mais um pouco de paciência para que ele cresça uma criança obediente. Não aceite criança birrenta. Criança que cai no chão. Converse, levanta ele do chão, né? Converse com ele. Tenha paciência. Que o seu filho vai crescer uma pessoa assim como eu cresci.
tão amorosinha, tão boazinha, porque eu fui uma criança boa. Minha avó disse que uma criança como eu não existe. Ela só teve o meu tio mais velho e eu. Que ela disse que eu não chorava. Mesmo se eu tivesse com fome, eu não chorava. Porque eu era uma enviada de Deus. Porque a pessoa, se eu chorasse, meu avô ficar desesperado, né? Porque se eu chorar, ele já chorava, imagina eu chorona. Então, beijos pra vocês, se inscrevam no canal. Beatriz, essa história de hoje não compensou muito não, mas a próxima, meu amor, vai ser babado, babadeiro, porque aí começa a pegar. Eu contei quando eu era um embrião ainda, gente. Até meu crescimento. Então é isso aí. Beijo pra vocês, se inscrevam no canal. Envie um convite pro amigo me assistir também, tá? Ajude, gente. Ajude o próximo, tá bom? Beijoca.